Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 4, versículo 2. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Versículo 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Versículo 4. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Levanta a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Diga comigo: Jesus jejuou 40 dias. Hoje nós vamos falar do 7º ou 8º, depende, né? Se você assistiu os 2 cultos domingo passado. O último portal que eu quero ministrar dessa série é o maior portal espiritual que podemos encontrar na Bíblia, chamado jejum. Amém? Diga comigo: jejum. Diga comigo: não existe arma espiritual mais poderosa do que o jejum. Quem concorda diz amém? Amém. Nós vamos ministrar hoje sobre isso. Jesus jejuou. Alguém aqui é melhor que Jesus? Não. Então, se Jesus, que era perfeito, se Jesus que não tinha pecado, se Jesus que era santo, se Jesus jejuou, imagine nós que somos falhos, humanos, precisamos jejuar ainda mais. Quem concorda? Então Jesus, ele foi o exemplo de todas as áreas para as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas ele, sendo Deus, não usurpou da sua divindade para viver aqui na terra. Ele viveu como homem, com total humanidade. Então era por isso que ele jejuava, por isso que ele orava, por isso que ele sangrava, por isso que ele chorava, por isso diz que ele passou por tentações, porque ele viveu nessa humanidade, para nos ser como exemplo. E eu vou dizer algo muito forte agora, quero que você guarde isso no seu coração. Não existe nenhum cristão que vai ter uma vida vitoriosa se não tiver uma vida de jejum e oração. Vou repetir. Nenhum cristão pode ter uma vida cristã vitoriosa sem jejum e oração. Crente que não jejua e não ora, o diabo o devora. Vou repetir. Crente que não jejua e não ora, o diabo o devora. Diga comigo: o jejum não é uma sugestão, é uma ordem. Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 16. Olha só. Mateus 6, 16. Se puder colocar também no monitor para mim. Olha o que diz: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 17. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. 18. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Posso ouvir um glória a Deus? 2 coisas que eu quero frisar nesse texto que nós acabamos de ler. Número 1, a Bíblia não diz se jejuardes, a Bíblia diz quando. Ou seja, Jesus está dando por assegurado de que de fato iremos jejuar. Então ele não diz: se você
jejuar. Não foi uma sugestão, ó, se você quiser. Ele disse quando, porque você vai jejuar. Então diga comigo, Deus espera que todos os seus filhos jejuemos. Então é quando jejuardes. Não existe nenhum cristão vitorioso que não tenha a prática do jejum e da oração na sua vida. E aqui diz que é uma ordem de Jesus, quando nós jejuarmos. Não é se, é quando. Diga comigo, não é se, é quando. Diga comigo, jejum é uma prática normal do cristão. Agora, hoje em dia nós temos muita gente que tem muita confusão na cabeça sobre o jejum. Muitas pessoas hoje, tem gente que nunca jejuou, olha para você ver. Tem gente que acha que o jejum não é necessário. Mas hoje você vai descobrir o poder que há no jejum. Quem aqui está precisando de um rompimento na sua vida? Pastor, o que é um rompimento? Rompimento é quando você tem uma barreira, quando você está estagnado, você está parado, você tem uma resistência e você quer romper para outra dimensão de bênção, de vitória, de conquista. Quantos querem um rompimento na sua vida? Nada traz mais rompimento na vida de um cristão do que um tempo de jejum e oração. Você olha na vida de Daniel, e a Bíblia vai dizer que Daniel estava num propósito com Deus, comendo apenas legumes e verduras, buscando ao Senhor por 21 dias. E quando o anjo apareceu para ele, ele falou assim, Deus ouviu a sua oração desde o começo, mas o príncipe da Pérsia, um demônio, nos resistiu para que viéssemos trazer a resposta. Então, Daniel jejuou até vir o rompimento. Você acredita que o diabo pode estar travando muitas coisas na sua vida? Eu sou fruto de um jejum. Quem aqui, sua mãe e seu pai jejuou por você? Levanta a mão. 4 pessoas, misericórdia. Ô povo ruim de jejum. Não tem uma mãe que jejua. Quem aqui, você jejuou para os seus filhos ou para o seu marido? Parabéns. A minha mãe nos levou para os Estados Unidos quando eu tinha 14, a minha irmã tinha 11, 12 e meu irmão tinha 16, 17. E nós todos, os 3, não tínhamos Jesus, estávamos perdidos, principalmente eu e meu irmão, que éramos mais velhos, estávamos perdidos com força. Quem entende isso? Não vou falar o que eu fazia, o problema é meu. Já tem gente curiosa aí, pastor, o que o senhor fazia? Né? Meus pecados já foram enterrados no mar do esquecimento. Mas eu era terrível, meu irmão era mais terrível ainda, e a gente era rebelde, a gente não acreditava em Deus, e nós nos zombávamos da fé cristã, chutava a Bíblia, cuspia na Bíblia, xingava, pegava a bolsa da minha mãe para ela não levar dinheiro para a igreja. A gente falava, vai levar dinheiro para ladrão, pastor não, vagabundo. Né? E Deus ficava olhando do céu e falou, você vai virar pastor só para você calar a boca. Né? E aí, um dia minha mãe decidiu fazer um jejum, fazer um propósito. E ela decidiu fazer um grande propósito, muito maior do que o de Daniel, e ela disse, eu não vou voltar a comer carne até os meus filhos se converterem. E minha mãe, a coisa que ela mais gosta da vida é carne. E ela ficou jejuando, comendo, sem comer carne. Ela achou que ia demorar 1 mês, 2 meses, a gente ia se converter. E não foi assim. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 10 meses, 12 meses, 15 meses, e assim foi por diante. Até que ela ficou 2 anos sem pôr um pedaço de carne na boca. E ela disse que às vezes tinha cãibra, olhando, salivando pela carne que ela queria mastigar, mas ela toda vez que sentia fome, sentia vontade de comer carne,
ela entregava a minha vida, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, nas mãos do Senhor. E uma certa noite, ela estava chegando no seu limite, e ela estava orando, e o Senhor disse para ela assim: pode agora entregar o jejum, que eu vou fazer a obra. Quando a minha mãe terminou de jejuar, e ela entregou o jejum a Deus, em uma semana, nós 3 nos convertemos. E a minha conversão foi a mais espetacular, porque naquela semana, ela tinha acabado de terminar o jejum, eu estava, no meu caso, uma depressão, parecia um espírito de morte que me perseguia, eu sei o que a irmã sentiu, e eu estava planejando o suicídio, com apenas 15 anos, eu ficava planejando, pesquisando, como que era mais fácil morrer, e não queria nada com nada, não queria escola, eu não queria sair de casa, não queria amizades, e eu estava do lado de uma piscina, lá na Flórida, às 2 ou 3 da manhã, deitado numa cadeira de piscina, olhando para o céu, e maquinando que a vida não significava nada, e que era melhor eu morrer, porque a minha vida não tinha sentido. E, de repente, eu fiz uma oração, nunca tinha orado. Eu tinha orado igual quando era criança, mas nunca tinha feito uma oração de verdade. Aí eu disse: Jesus, se o Senhor existe, como a minha mãe disse que o Senhor existe, e está me ouvindo, muda a minha vida. Não aconteceu nada. Eu disse: Jesus, se o Senhor está me ouvindo, como a minha mãe disse que está, muda a minha vida. Não quero morrer, tira esse mal de mim. Não aconteceu nada. Fiz a 3ª vez a oração: Jesus, se o Senhor está me ouvindo, se o Senhor está aí como a minha mãe diz, muda a minha vida agora. E se o Senhor mudar a minha vida agora, eu prometo que vou pregar a sua palavra o resto da minha vida. Aí a 3ª oração foi diferente, porque eu acrescentei que eu vou pregar o resto da minha. De repente, uma nuvem apareceu atrás de umas árvores que estavam atrás de mim, umas palmeiras. E aquela nuvem, muito estranha, porque eu estava olhando para o céu e apenas veio uma nuvem gigante. E aquela nuvem tinha o formato de uma mão. Eu consegui contar os 5 dedos. Eu vi uma voz explosiva dentro de mim, dizendo: a partir de hoje a minha mão está sobre ti, você não morrerá, você é meu. Eu segurei na cadeira de praia, eu ouvi a voz de Deus, eu achei que eu ia morrer, pelo temor que eu senti, e uma coisa ruim, uma sombra escura saiu de mim, e eu comecei a sorrir, e o mundo parece que tinha vida, era alegre, era feliz, a depressão foi embora. Foi uma experiência linda com Jesus. No outro dia, eu acordei de manhã sorrindo. Nesses 38 anos que eu tenho, eu só lembro esse dia eu acordei sorrindo. Eu acordei com um sorriso. Né? E aí eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu quero ir para a igreja. Primeira coisa que ela perguntou, falou: você conheceu alguma menina na igreja? Eu falei: não, mãe, eu quero ir para escutar a palavra. Ela disse: mas hoje não tem culto. Eu falei: mãe, mas arruma um lugar aí para mim, alguma coisa. Não tinha culto, era uma terça-feira. E aí ela conseguiu, acho que era uma reunião da Adonep. E eu fui. E assim venho escutando a palavra até hoje, fui transformado. Mas eu sou fruto de um rompimento que veio na minha casa, porque eu tinha uma mãe que buscava a Deus com jejum e com oração. Aplauda o Senhor Jesus. Diga comigo: jejum tem recompensa. Coloca lá de novo o versículo 18, Mateus 6, 18. Se você estiver anotando, essa frase é muito importante. Jejum tem recompensa. Olha o que diz. Para não... Eu vou colocar, como eles não conseguiram colocar no monitor aqui, vocês vão ter que me esperar abrir o meu também. Porque eu não gosto de dar as costas para os irmãos. Mateus 6, 18. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto, te recompensará. Então diga comigo: o jejum tem recompensa pública. Olha só que interessante, você tem que jejuar oculto,
no sentido de não ficar se desfigurando. Ai, que fome. Ai, eu estou jejuando. Nada disso. Você continua tendo a vida normal, jejuando e buscando a Deus no secreto. E Deus vai o quê? Te recompensar em público. Então tem recompensa para jejum. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Todas as vezes que eu jejuei, eu tive uma resposta de Deus. Eu tive uma recompensa de Deus. Eu tive um rompimento de Deus. Eu recebi um dom novo. Deus falou algo novo comigo. Algo aconteceu na minha vida depois de todo e cada jejum que eu fiz na minha vida. Agora, olha só, diga comigo, recompensa pública. Mas existe outra coisa tremenda para o jejum, que é uma recompensa interna. Como assim, pastor? Você sabia que o pior inimigo que a gente tem não é o diabo? Pastor, não é o diabo, não. O diabo você repreende ele em nome de... E ele está debaixo dos nossos... Pastor, então qual que é o inimigo que a gente tem? É um que você carrega dentro de você. É o tal do velho homem. Nem o demônio é tão endemoniado como esse demônio chamado velho homem. É verdade ou não é? Quem aqui já enterrou o velho homem e todo dia ele tenta ressuscitar? Ô, bicho, rapaz, esse é brabo. Né? O demônio sai em nome de... Mas e esse que fica dentro da gente? Chamado velho homem. Né? Ele quer ressuscitar, ele quer voltar, chamado-se a carne. É o que mais atrapalha a gente, é ou não é? O que Paulo dizia? Paulo dizia, meu Deus, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mas quem que manda em mim? Aí ele ficava com raiva, ele dizia assim, ô carne, Aí ele falava, esse corpo de morte que está em mim, até quando eu vou ter que aturar ele? Eu quero ler para vocês, quero ler junto com vocês, Salmos 69, versículo 10. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas, pus um vestido de saco e me fiz um provérbio para eles. Colocando lá no versículo 10, diga comigo, castiguei com jejum a minha alma. Ou seja, o jejum castiga a sua carne para que ela se submeta. O que a carne quer? Preguiça, mentira. Ela quer os deleites desse mundo. Ela quer ver coisas ruins na televisão. Ela quer tudo que é de ruim. A sua carne ela é atraída pelo pecado. Mas quando você jejua, você mortifica a sua carne. Então, diga comigo, recompensa pública e recompensa interior. Porque quando você jejua, você está dizendo para a sua carne, você não manda em mim, quem manda em mim é o Espírito Santo. Amém? Vem aqui o Anderson, por favor. Deixa eu ver quem mais vai vir aqui. Preciso de um irmão pequeno. Aquele menino lá de óculos lá. Vem aqui em cima, sobe aqui. Sobe aqui em cima os dois. Diga comigo, eu sou uma alma que possui dois corpos. Corpo espiritual e corpo físico. Então vamos lá. O Anderson vai ficar do meu lado esquerdo. Como é que é o seu nome? O José vai ficar aqui do meu lado direito. Então prestem muita atenção. Diga comigo, o homem é uma alma com dois corpos. Corpo físico
e corpo espiritual. Eles vão ficar aqui do meu lado, a gente vai ler rapidamente Gálatas capítulo 5. Coloca lá para vocês verem. Versículo 16. Diz o texto: digo, porém, andai em e não cumprireis a concupiscência da... Olha o que a carne vai pedir para você. Todos os dias. Olha o crente carnal. Esse é o crente carnal. Porque a carne cobiça contra o espírito. Olha só, então, nesse caso, vou dar um exemplo. Essa aqui é a minha carne. Está forte? Sim ou não? Rapaz, está forte essa carne. E esse aqui é o meu espírito. É mais fraco que a carne, sim ou não? Agora, olha só. A Bíblia está dizendo aqui. Porque a carne cobiça contra o... E o espírito contra a... E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, como que funciona? Um vai lutar contra o outro. Pode deixar. Você vai ter que me puxar para lá e você vai ter que me puxar para cá. Vamos ver quem vai ganhar. Vai. Quem estava mais forte? Um cobiça contra o... Agora troca de lado. Só que agora eu jejuei um monte de dias. E eu disse que a carne tinha que calar a boca. Que eu não ia alimentar a carne. Que eu ia alimentar o meu. E agora a carne vem tentar me puxar para lá. Quem ganhou agora? O Espírito, porque está mais. Então, em vez de deixar a tua carne forte, deixa o teu Espírito forte e sempre vai vencer o pecado. Obrigado. Obrigado. Mais sorte para eles. Irmão, tem gente que o Espírito está raquítico. Diga comigo, aquilo que eu alimento, fortalece. Se você alimentar o espírito, teu espírito. Se você alimentar a carne. Pastor, como que eu alimento a carne? Você não tem que fazer nada. Isso que é ruim. Só não faz nada. Esse que é o problema aqui. Se você não fizer nada, a carne está sendo alimentada. Fica assistindo televisão, fica assistindo Netflix, fica assistindo série, fica assistindo um monte de bobagem, fica só conversando besteira, falando besteira, comendo besteira, e a tua carne será alimentada. Agora pergunte para mim, apóstolo, como eu alimento o meu espírito? O que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda... Quer alimentar o teu espírito? Diga comigo, palavra, oração e jejum. Outra vez, palavra, oração e jejum. Aí vamos acrescentar o louvor também. E louvor. Eu amigo, palavra, jejum, oração, louvor. Outra vez, palavra, louvor, jejum e oração. Aplauda Jesus. Então, a recompensa externa é aquela que Deus te dá publicamente, trazendo rompimento sobre a sua vida, te abençoando publicamente. E a recompensa interna é que o jejum não muda Deus, o jejum muda você. Você é mudado. Tem um monte de gente que fala, pastor, eu não consigo vencer. Eu não consigo vencer. Jejua para você ver se você não vai vencer. Tem gente que fala, não consigo vencer o vício. Jejua para você ver se você não vai vencer. A questão é, quem estiver mais forte dentro de você vai ganhar.
E tem gente que, olha, irmão, o espírito dele está apanhando faz tempo. Só toma porque a carne dele está muito fortalecida. Está fazendo sentido essa palavra para você? Aleluia. E sabe o que acontece, irmão? Quando você fica na carne, vamos ver o fruto que vai dar isso? Continua lá em Gálatas capítulo 5. Verso 18 agora. Mas os que são guiados pelo Espírito não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Então, quando a carne está muito forte, olha o que ela traz na sua vida. Primeiro, adultério, fornicação. Vai pensando aí se você está com vontade de fazer essas coisas aí, ó. É a carne. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, olha só, contendas. Toda pessoa que causa contenda, ela é carnal, irmão. Ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Olha o 22. Agora, quando você tiver, o teu espírito estiver bem forte, olha qual vai ser o fruto que você vai ter. 22. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que significa domínio próprio. Aplauda Jesus, aleluia. 24, olha que interessante. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Posso dizer uma coisa para você? O versículo 24 não diz que é Jesus que crucifica a sua carne. Cada um crucifica a sua própria carne. Então não adianta você pedir para eu poder jejuar para você. O meu jejum não vai crucificar a sua carne. O meu jejum não vai fazer você crescer espiritualmente. O meu jejum não vai poder transformar a sua vida interior. Aqui diz que cada um crucifica a sua própria. Não diz que Jesus vai crucificar. Jesus crucificou dele, agora nós temos que crucificar as nossas. Qual a forma de nós crucificarmos a carne? Dizendo não para a carne, obedecendo a Cristo. E a melhor forma disso é no jejum. Aleluia. Alguém está aprendendo alguma coisa? Então nós temos duas recompensas. Uma recompensa externa, porque Deus recompensa, e outra recompensa interna, porque nós vencemos a carne e temos o espírito cheio. E ali temos amor, gozo, paz, alegria, benignidade, longanimidade. Tudo isso vai fluir, domínio próprio da nossa vida. Agora, muito interessante. Pastor, em que momentos também devemos jejuar? Para tomar decisões importantes. Lá em Atos 13, versículo 2 a 3, olha o que diz. Atos 13. Diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, a igreja jejuou antes de tomar uma decisão importante de consagrar Barnabé e a Paulo e enviar eles para o ministério. Então, quando você precisar tomar uma decisão importante, você pode buscar a Deus em jejum. Pastor, em que outro momento eu vou buscar Deus em jejum? Muito importante. Você pode jejuar para obter milagres sobre causas impossíveis. Esther 4,16. Esther 4,16 diz assim: vai,
ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, e nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Esther tinha que tomar uma decisão muito, muito drástica, que era interromper o rei, entrar diante do rei sem ser chamada, para pedir ao rei misericórdia, porque estava sendo colocado um decreto sobre a morte de todos os judeus naquela época. Então, como a ameaça era muito grande, o que Esther convocou? Um jejum coletivo de 3 dias, sem comida e sem água, para ela se apresentar diante do rei, que era infringir a lei. Ela não podia entrar de qualquer jeito diante do rei e pedir misericórdia sobre o povo de Deus. E depois de 3 dias de jejum, ela entrou lá, e por causa disso nós estamos aqui hoje, porque se ela não tivesse feito isso, todos os judeus teriam morrido naquela época, e Jesus não teria nascido do povo de Israel. Faz sentido para vocês? Neemias 1, versículo 4, mais um jejum por causas impossíveis. Neemias 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei. Aqui está falando Neemias de ter ouvido falar da destruição, que Jerusalém estava destruída. Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Aí ele começa a orar e jejuar pela restauração dos muros de Jerusalém e restauração da cidade de Jerusalém. E por causa do jejum de Neemias, Deus toca o coração do rei, e o rei dá uma carta e libera para que os judeus voltem e reconstruam Jerusalém. Então diga comigo: jejum por causas impossíveis. Inclusive essas causas são impossíveis, causas de uma nação. Uma nação foi transformada por causa de um jejum. Você já imaginou se um dia a igreja brasileira inteira começa a jejuar de novo? Que mudanças podemos ter na nossa nação? Amém? Agora, Esdras, capítulo 8, verso 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Ou seja, capítulo 8, está falando do povo ir todo voltando para Jerusalém, e eles pedindo a Deus para que Deus os proteja, para que eles possam chegar bem, chegar em paz e sem nenhum perigo no caminho até Jerusalém. Então, quando você enfrenta dificuldade, você pode jejuar pelo impossível. Esdras jejuou por proteção e direção. Neemias jejuou por restauração de Jerusalém. E Esther jejuou para livramento e intervenção divina. Pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Então você pode jejuar por todos esses motivos. Agora vamos ler Êxodo 34, 28. Esse aqui já é um pouco diferente. Esse aqui já não é para todo mundo. Esse aqui são para os famintos por Deus. Tem gente faminta por Deus aqui? Êxodo 34, 28. Olha só o que diz. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Moisés jejuou 40 dias e recebeu as tábuas da lei. Diga comigo: o jejum
abre os nossos ouvidos e olhos espirituais para receber revelação de Deus. Não, agora eu estou falando, isso aqui é diferente, mas não existe nenhum ministério conhecido mundialmente que não tenha uma vida de jejum e oração. Quando você vê um homem que tem muita revelação de Deus, essa revelação de Deus vem por uma vida de jejum. Então, Moisés ficou 40 dias jejuando, recebeu as tábuas da lei, e ele recebeu toda a revelação do Pentateuco. Foi tão forte o jejum de Moisés, que quando ele ficou 40 dias jejuando, você imagina, irmão, tudo que ele escreveu. Moisés, ele conseguiu ver os 7 dias da criação. Ele foi descrevendo, e não tem um erro, nenhuma palavra do que ele escreveu. Ele viu Gênesis, ele viu Adão, ele viu Eva, ele escreveu toda a criação. Imagina que nível de revelação Deus deu para ele. E Deus deu para ele as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Porque o jejum traz visão e audição espiritual para você receber revelações de Deus. Agora imagina se você usasse jejum e oração para a tua empresa. Para Deus te dar uma revelação de como ganhar mais. Deus, você está entendendo, irmão? Tem gente que acha que isso é besteira, mas eu vou te contar um caso. Eu estava na Califórnia, em Los Angeles, e a gente estava fazendo missões urbanas, e eu conheci um grupo de empresários lá, e conheci um cara muito louco. Ele era um homem muito espiritual, muito de jejum e oração, e ao mesmo tempo muito milionário. E aí nós perguntamos para ele, mas me conta isso aí. Ele falou, porque eu juntei o ser empresário com o ser homem de Deus. Aí ele falou que estava orando, jejuando, buscando a Deus por uma ideia que desse muito dinheiro para ele. E ele sonhou uma noite, com um brinquedo. Ele acordou de manhã, desenhou aquele brinquedo, levou na China, fez o protótipo, fabricou. E ele diz, só aquele brinquedo tornou ele multimilionário. Então tem gente que pensa, jejum e oração é para pastor. Meu querido, imagina se você não tem interferência e o céu está aberto e você está recebendo revelação para você fazer negócios. Que tipo de negócio você faria se o próprio Deus entregasse as ideias para você? Jejum e oração para receber revelação. Amém? Tiago 4,10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos... 1 Pedro 5,6. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Agora deixa no telão de novo, Tiago 4,10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Ou seja, o jejum é um ato de humilhação e arrependimento diante de Deus. O salmista Davi disse, eu castiguei a minha alma com jejum. Quando você lê a Bíblia, agora eu já estou falando de uma perspectiva de toda a Bíblia. Quando alguém se arrependia, a Bíblia diz que eles primeiro, diga comigo, se prostravam, trocavam as vestes por pano de saco,
jogavam cinza nas cabeças e jejuavam. O que era isso? O que era isso? Colocavam o rosto no chão, jogavam o pó do chão, as cinzas, o que tivesse no chão sobre a sua cabeça, tiravam as vestes, colocavam panos de saco, como uma forma de se humilhar diante de Deus. Queridos, tem pessoas que têm dificuldade de se humilhar. Inclusive tem pessoas que nunca se humilharam diante de Deus. Tem pessoas que têm o joelho duro, nunca se ajoelha na presença dele. E esse texto está dizendo, nos recomendando que nós nos humilhemos a nós mesmos diante de Deus. E o que Deus vai fazer depois? Nos exaltará. Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade de nós mesmos nos humilharmos, de nós mesmos colocar, espiritualmente falando, esse pano de saco, nos humilharmos, jejuarmos, pedir perdão. Irmãos, se você diz assim, eu não preciso jejuar, é porque você é orgulhoso, e se você é orgulhoso, o orgulho é o pior pecado, porque foi o pecado de Lúcifer. Todos nós precisamos nos humilhar diante de Deus. E o primeiro que disse agora no seu coração, eu não preciso, você é o primeiro que precisa. Todos nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. E o que Ele vai fazer? Mas agora eu vou falar algo muito sério. Prepara que eu vou falar sério. Quem não se auto-humilha na presença de Deus, será humilhado por Deus publicamente. É melhor você se humilhar do que ser humilhado por Deus. Porque quando você mesmo se humilha, você mesmo busca, você mesmo chora, você mesmo se humilha, você mesmo jejua, você faz isso como? Secretamente. Mas quando você é soberbo, quando você não se arrepende dos seus pecados, quando você vive uma vida de desobediência e não se humilha, a humilhação vai chegar para você como Nabucodonosor. Toda vez que você vê alguém sendo humilhado publicamente, é porque Deus chamou ele inúmeras vezes para que se humilhasse no quarto e nunca se humilhou. Nabucodonosor, quando Deus humilhou ele criou garras como animal, pelo como animal e ficou pastando como animal publicamente para todo mundo ver, porque ele era soberbo e não se humilhou diante de Deus. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Atos que Herodes, ele se autoproclamou Deus e foi comido de bicho publicamente. É melhor nós mesmos nos humilharmos na presença de Deus do que sermos humilhados publicamente por Deus. Quem não se humilha no secreto será humilhado publicamente. E quem se humilha no secreto será exaltado publicamente. Tem pessoas que têm um joelho, irmão, que não dobra. Ele tem justificativa para tudo, mas ele não tem arrependimento de nada. Tudo ele justifica. Não, mas é porque é difícil. Não, porque fulano fez isso. Não, a culpa é do não sei o quê. A culpa é até do pastor agora. Não, porque o pastor não sei o quê. O pastor não me deu atenção. O pastor não... Rapaz, toma vergonha. Vamos ler de novo? No 3, vamos ler junto? 1, 2, 3. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exalta. Quando você vê alguém sendo exaltado por Deus, é porque está se humilhando no secreto. E quando você vê alguém sendo humilhado por Deus, é porque é muito orgulhoso no secreto.
Quando foi a última vez que você se arrependeu de algo que você fez com jejum? Porque hoje o crente se arrepende assim: ô Senhor, perdão, hein? Desculpa aí. Meu filho, isso não é se humilhar na presença de Deus. Quando você está com o coração contrito e humilhado, você diz: Senhor, eu estou tão arrependido, eu vou jejuar. Eu vou humilhar minha carne, eu vou me humilhar na tua presença, eu vou pedir que o Senhor me perdoe, eu vou pedir que o Senhor me limpe, eu vou pedir que o Senhor me lave, eu vou pedir que o Senhor me restaure. É por isso que você pede perdão assim, e no outro dia faz a mesma coisa. E no outro dia faz a mesma coisa. Ai, Senhor, desculpa. E depois no outro dia faz a mesma? Você quer se arrepender para nunca mais fazer? Se arrependa se humilhando e castigando a sua alma com jejum. Aleluia. Diga comigo, existe um antes e um depois do jejum. O jejum traz rompimento. Diga comigo, rompimento. E por último, eu quero ler Mateus 17, 21. O jejum vai te trazer mais fé e mais poder. Quem quer mais fé e mais poder? Mateus 17, 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo... Uau! Diga comigo, quanto mais eu jejuar e orar, mais poder, mais fé eu vou ter. Aleluia. Aplauda Jesus por essa palavra. Cada vez que nós jejuamos, marca um antes e um depois. Pode ser um antes e depois interno, pode ser um antes e depois na família, pode ser um antes e depois na empresa, e pode ser um antes e depois na igreja, e pode ser um antes e depois numa nação inteira. Eu quero saber se tem alguém aqui que quer viver um antes e um depois na sua vida. Quem quer viver um rompimento sobrenatural na sua vida? Quero saber se tem alguém aqui que diz assim: pastor, eu quero subir de nível. Tem alguém que quer subir de nível? De verdade subir de nível? Que nível, pastor? Nível espiritual, nível de intimidade com Deus, nível de santidade, nível de fé, nível de revelação, nível de intimidade com Deus e nível de bênção. Existe algo em mim que você admira? Deixa eu ver, tem alguém que admira alguma coisa em mim? Ontem alguém veio assim: pastor, um jovem, um menino bem jovem, disse: pastor, eu admiro tanto a forma que você conhece a voz do Espírito Santo. Tudo que você admira em mim, eu conquistei com jejum e oração. Existe algo em mim que você não admira? Com certeza. É porque eu não matei isso com jejum e oração. Tem algo que você admira em mim? Eu conquistei com jejum e oração. E se tem algo que você não gosta em mim, provavelmente eu não matei isso no jejum e na oração. Tem algo em você que você não gosta? No teu caráter, na tua fé? Você se sente medroso, você se sente sem fé, você se sente fraco? O que em você não gosta? Você consegue resolver isso com jejum e oração. Quem quer resolver isso? Sabe o que eu sempre ensino, irmãos? Se nós chegamos em algum lugar hoje, se fizemos alguma coisa hoje, é porque eu sou um pastor de ação. Tem gente, irmãos, que ela gosta de falar sempre as coisas futuras. Não, um dia nós vamos ser, um dia nós vamos ter, um dia nós vamos alcançar, um dia quem sabe. Essas pessoas, elas vão ficar sempre postergando as coisas.
Deus gosta de gente que faz aqui e agora, é hoje, não é amanhã. Eu vou conquistar hoje. Eu vou me arrepender hoje. Eu vou humilhar minha carne hoje. Eu vou começar hoje. Não, pastor, eu entendi, quem sabe. Não. Deus quer trazer um avivamento mundial. E Deus quer que o epicentro de um avivamento mundial comece aqui, no Vale do Itajaí, através da sua vida e da minha vida. Amém? Espero que você tenha sido muito abençoado com essa pregação. Eu quero convidar você para ser o meu aluno na maior escola de revelação bíblica do Brasil, a Exousisko. Você vai poder clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo. E se você algum dia passa por aqui em Balneário Camboriú, venha visitar a Família do Reino, o lugar do seu propósito. Deus te abençoe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.